Olá, estamos aqui novamente em mais um vídeo para a gente falar um pouco aí sobre leitura, literatura, letramento, ensinamentos cristãos, como a gente faz para organizar nossa vida diária. E hoje nosso vídeo vai ser sobre rotina, como organizar a minha rotina, qual a importância da rotina, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Paula Barros e eu ajudo mães católicas a despertarem o hábito da leitura de seu filho entre 6 e 12 anos. E se você está nesse vídeo porque você quer uma solução mágica, né, que todo dia agora vão estudar no horário certinho, ler tudo bonitinho, esse vídeo não é para você. Mas se você está com vontade, com empenho de que seu filho sim entre numa rotina boa e que ele tenha mais vontade e que vocês consigam juntos melhorar a vida de estudos de vocês, você está no vídeo certo, ok? Porque nunca vamos ter soluções mágicas, gente. Por quê? Primeiro item, nós não somos robôs. Você não é um robô e seu filho também não é. Não exija do seu filho o que você não pode fazer, o que você também não faz. Não adianta você falar que você quer que seu filho acorde 6 horas da manhã, sendo que você também não vai acordar. Você tem que acordar, você tem que mostrar interesse, você tem que falar, nossa, vamos agora, vamos fazer, vai ser muito bom. Você tem que incentivar o seu filho a também fazer. Então você tem que ser o exemplo para o seu filho, como eu sempre digo. Não adianta você falar para o seu filho fazer uma coisa se você não faz. O exemplo arrasta. Então nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Vamos levantar cedo? Vamos fazer um cafezinho gostoso, aquele cheirinho, aquele aroma de café, ou um chazinho. Vamos fazer aí um chocolate quente, vamos acordar, vamos começar a tomar um cafezinho, conversar, fazer uma oração antes de começar os estudos. Vamos incentivar. Nós precisamos ser espelhos para eles, ok? E outra coisa, segundo item aí, vamos ver. Você não é um robô. Ele não é um robô, como eu falei aí no começo do vídeo. Na nossa mente, tudo é fácil. Colocar no papel as coisas é maravilhoso, incrível. Tudo dá certinho. 1 hora eu vou fazer isso, 1h30 eu vou fazer aquilo, 2 horas eu vou fazer aquilo, 2h30, meia hora você já vai fazer alguma coisa. Nossa, maravilha! Só que colocar isso aí em prática, pense bem, não coloque coisas exageradas no papel, porque a gente não vai conseguir. Não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Vamos colocar um espacinho aí, vamos colocar o que a gente realmente consegue. Não coloque metas estrambólicas, porque não dá. Não tem como. E outra coisa, um dia você tá bem, outro dia você não tá. Um dia a gente tá meio indisposto. Um dia você está disposta, mas o seu filho, você tem que também analisar. Será que o meu filho tá bem hoje? Às vezes ele acorda indisposto, ou acontece de alguém ficar um pouco doentinho, né? Não estar muito bem de saúde. Não obrigue seu filho a fazer estudos com a saúde abalada. Não faça isso. Isso é muito desumano. Nós não podemos exigir demais assim, né? Vamos esperar eles ficarem bem. Tudo tem o seu tempo. Vamos fazer aos poucos. É como ir para a escola também. Não mande seu filho na escola se ele não está bem. Não adianta dar um dipirona para ele e mandar para a escola. Aí daqui a umas horinhas, quando chegar lá, ele vai ficar doente de novo, né? E aí vão chamar a mãe para buscar. Então, por favor, não faça isso. A criança tem o seu tempo também. Ela também pode estar triste. Primeiro vamos trabalhar essa tristeza. Por que você está triste? De repente, uma matéria que ela não está conseguindo dar conta e a gente está exigindo, mas a gente não está pensando como ela. Tem algum ponto ali que ela que está incomodada com aquilo. Nós temos que conversar, nós temos que ver. Então a rotina é importante, sim. Vamos fazer sim, mas nós não somos robôs. As crianças não são robôs. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos obrigar também a criança a fazer sempre, todos os dias, tudo certinho, de tal horário, tal horário, tal horário, tal horário. E aí sem sentido. Aí entra um outro item, né? Terceiro item. Propósito. Qual é o propósito? Por que a gente vai acordar 6 horas da manhã? Como uma suposição, de repente, vocês não precisam acordar tão cedo assim, vamos acordar mais tarde, mas o porquê que nós vamos fazer isso? Por que fazemos o que nós fazemos? Essa é uma grande pergunta aí que grandes filósofos fazem, né? Por que fazemos o que fazemos? Já parou para pensar nisso? Ah, porque sim? Por que que você tem que estudar? Porque sim? Não vai falar isso para uma criança, ela não vai aceitar. Por que que você tem que estudar? Por que que você tem que ler bons livros? Porque a mamãe tá mandando? Porque é obrigatório? Não é só isso, gente. A gente tem que mostrar a importância. Você vai ler
porque isso aqui é importante para você aprender coisas novas, você vai ser uma pessoa mais inteligente, você vai ser uma pessoa que vai saber falar melhor, que vai ter uma boa dicção, que vai conseguir conhecer palavras novas, que vai conhecer o mundo inteiro e fora o mundo, né? Porque se for pegar um livro aí de fantasia, você vai conhecer coisas fora, coisas que nós não iríamos imaginar sozinhos. Então, no mundo do livro é diferente. Vocês vão para outro mundo, vocês vão conhecer coisas maravilhosas e ao mesmo tempo vocês estarão aprendendo com isso, aprendendo as palavras, aprendendo todas as disciplinas possíveis que a gente pode explorar num livro, história, geografia, ciências, matemática, língua portuguesa principalmente. Então a gente vai explorar coisas nesse livro. Então a gente precisa ver que é importante a leitura. Se eles não verem que é importante, eles não vão querer aprender. Porque o estudo é importante, é só para você aprender e pronto? Não, é quando você vai crescer, você vai enfrentar o mundo lá fora, você tem que aprender a lidar com o mundo, você vai aprender a ser uma pessoa honesta, você vai aprender a ter mais virtudes, você vai ver exemplos de pessoas que conseguiram vencer os vícios, que estão buscando, que conseguiram, que chegaram na meta. Então nós temos que ter um propósito para fazer essa rotina, um propósito para fazer esses estudos. Nós também, como pais. Por que a gente quer que os nossos filhos aprendam? Só para nós, para a gente ficar feliz para exibir para os outros? Ou para a gente quer um futuro melhor para eles? E se nós queremos que eles aprendam, como é que eles vão aprender se nós não estamos nos empenhando para nós mesmos aprendermos primeiro? Porque eu não posso estar aqui falando com vocês uma coisa que eu não estudei primeiro. Eu não posso ensinar para o meu filho uma coisa que eu não aprendi primeiro. A gente tem que fazer junto. Ah, eu também não sei. Mas vamos fazer junto, é possível. Não precisa ser uma pessoa com 10 mil faculdades, uma pessoa doutora. Não precisa ser assim. Você, como pai e mãe que não fez faculdade, você pode sim estudar junto com ele. Vamos buscar junto, vamos estudar junto. É isso que ele precisa. Ele precisa do seu incentivo, do seu apoio, da sua presença. Então, antes de pensar na rotina, vamos pensar tudo isso. Vamos sentar para conversar e vamos falar, ó, o que é isso que a gente vai fazer? Qual o propósito? Por que a gente vai fazer isso? Qual a importância disso? Então a gente tem que se empenhar. A gente sabe que o nosso corpo, às vezes, não quer nos obedecer. Às vezes o despertador toca lá e você não quer levantar, você tá com preguiça, você tá cansado, você não quer. Só que a gente tem um propósito aqui na mente. E o que acontece quando a pessoa é muito depressiva? Ela não quer levantar. Ela não tem propósito. Ela não quer tomar banho, ela não quer comer, ela não quer se arrumar. Ela não tem um propósito. Então, quando a gente tem um propósito, a gente vai ter vontade de levantar, a gente vai querer se arrumar, a gente vai querer se alimentar, a gente vai querer tomar banho, a gente vai querer ficar cheiroso. Porque a gente tem um propósito. As pessoas vão me ver. Eu vou aprender coisas novas, eu vou conhecer novas pessoas, eu vou sair, eu vou ver o mundo. Então, a gente precisa de um propósito, o ser humano precisa de um propósito. E não é um propósito assim momentâneo, eu vou fazer isso para hoje. Não. O ser humano, ele tem metas maiores. Ele não é que nem um animal que pensa em caçar só para hoje. Eu vou caçar para comer hoje. O animal não tem esperanças futuras. O animal não tem essa virtude, né? Que é uma das 3 virtudes aí mais centrais da nossa fé. As virtudes teologais, o animal não tem nada disso. Nós temos. E quando nós perdemos essa esperança no futuro lá na frente, aquela esperança que nós temos uma meta lá na frente, a gente fica com depressão. A gente perde o ânimo. O que significa ânimo? Significa alma, né? Ânimo é alma. Então a gente perde a nossa vontade de viver, a nossa alma, a nossa essência. E qual é a nossa meta maior? A nossa meta maior é o céu. Então, olha só, eu preciso viver bem aqui. Eu sei que aqui é passageiro, mas eu preciso viver bem aqui. Fazer o que é certo, fazer o que é correto, porque a minha meta é o céu. Eu quero chegar lá no céu. Então, a minha meta está bem grande. Então, eu tenho motivo para acordar cedo, eu tenho motivo para levantar. Paula, tenho motivo para vir aqui gravar para vocês, porque eu quero evangelizar, porque eu quero ensinar, porque eu tenho uma meta de vida. Então eu não vou ficar parada, né? Que nem uma planta. Nós não somos plantas para ficar parados ali esperando todo mundo regar a gente, cuidar da gente, colocar adubo na gente. Não, nós não somos plantas. Nós somos pessoas ativas, nós precisamos fazer as coisas. Se nós não fizermos, quem vai fazer por nós? A gente tem que ter fé em Deus, que Deus está conosco, né? Deus está por nós. Mas se você ficar parado ali, ó, ai, não, vou esperar aqui chegar o milagre de Deus, alguém bater na minha porta e falar: olha, eu tenho uma coisa muito valiosa que você estava sonhando com isso. Oi, olá, vamos acordar para o mundo real.
Então não vamos ficar esperando, vamos lutar, vamos em frente. Isso é que faz o ser humano se motivar, o ser humano precisa de motivação. Então, pais e mães, vocês são a principal motivação dos seus filhos. Mais uma coisa, a rotina não pode ser monótona. Não é só monotonia, sabe? De ficar assim, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo todo dia a mesma coisa. Não, vamos fazer isso, mas vamos fazer a cada vez diferente. Vamos buscar coisas novas, vamos buscar atividades interessantes. Ah, vamos aprender ciências toda quinta-feira. Aí toda quinta-feira pega um livro, olha o livro, responde. Não, vamos pesquisar, vamos ver vamos passear na natureza, vamos ver a natureza, vamos ver as árvores, vamos pegar as folhas das árvores, vamos pintar em volta da folha, vamos colocar lá no papel. Vamos pesquisar sobre os peixes, vamos gente que mora no litoral, né, que maravilha. Vamos lá na praia, vamos ver os peixes ali, vamos num rio, vamos olhar um vídeo que fala sobre isso. Então nós precisamos tornar a rotina atraente, não podemos ficar também só naquela monotonia. Sim, vai ter momentos que vamos pegar o livro, sim, vamos escrever caligrafia, ai, é chato, né? Mas é como eu falei, tem um propósito. Qual é o propósito da caligrafia? Você tem uma letra bonita, uma letra que todo mundo vai entender o que você está escrevendo, uma letra que todo mundo vai falar, nossa, que bonita a sua letra, que legal, também quero fazer uma letra assim. Então, tudo tem um propósito. Só que não precisa ser tão monótono todos os dias. Então vamos sempre modificando, né? Vamos sempre alternando as disciplinas com as crianças. Não vamos ficar só fazendo a mesma coisa, né? Porque tem que fazer isso todo dia, tá? Mas a gente pode de vez em quando fazer uma coisa diferente, né? Não precisa ser todos os dias de fazer malabarismos, mas de vez em quando fazer alguma coisa diferente. Vai passear com seu filho, vamos falar sobre história, vamos passear, vamos visitar um centro histórico aqui na nossa cidade para você ver um pouquinho sobre história, sobre exposição de alguma coisa. Isso é muito bom, muito importante, né? Para ele aprender as coisas também, não só ficar ali respondendo perguntas e respostas. Não. Vamos falar sobre isso, vamos conversar, vamos ver um filme que fale disso, um assunto mais diferente. Vamos ver um filme que fale sobre isso, um filme bom, né? Vamos escolher previamente isso. Vamos ver um livro que fale sobre esse assunto. Olha, esse livro está falando dessa árvore. Será que a gente já viu essa árvore? Vamos buscar foto dessa árvore. Será que em algum parque a gente encontra essa árvore? Então, tudo a gente pode buscar coisas legais, né? Buscar coisas boas. Tá dentro da rotina, sim, a rotina não tem que ser chata. A rotina tem que ser importante. Você tem que saber que é importante. Mas não tem que ser toda vez igual. Isso não quer dizer que toda vez igual é melhor. É bom, a gente precisa sempre fazer. A gente tem que. Por quê? Porque eu falo sempre do hábito, né? Quando a gente faz uma coisa na rotina, a gente vai sempre criando um hábito, a gente já acostuma com aquilo. É como a gente comer. Quando a gente almoça sempre ao meio-dia, quando chega às 11h30, já tá começando a dar fome, né? Porque o nosso corpo já se acostuma com aquele horário. Então a rotina é importante por isso, porque nosso cérebro já vai falar, ó, vou estudar. Agora é hora de eu estudar. Então já está acostumado, agora é hora de ler. E vocês vão ver, nossa, mamãe, não tá na hora de ler, não? Não tá na hora de a gente estudar agora? Eles mesmos vão entender sobre isso. Mesmo não entendendo muito, às vezes, de horário, mas ele já, o corpo biológico, né, nosso reloginho já vai entendendo. Olha, tá na hora da gente fazer isso, a gente sempre faz isso todo dia. Ah, tá na hora de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. A gente tem que parar agora, né? Depois disso tem isso. E é importante para a criança entender o bom da rotina, né? É a criança entender que depois do que ela tá fazendo, vai ter outra coisa que ela vai fazer. Porque a criança não tem muita noção de tempo do que vai acontecer lá na frente. A criança, ela é um pouco imediatista também. Ela tá crescendo ainda, ela tá se adaptando ao mundo. Nós sabemos que daqui a tantos dias nós vamos fazer alguma coisa, daqui a tantos dias tem uma coisa para fazer, tem uma consulta médica tal dia, tem um compromisso. A criança não. A criança é mais imediatista, é mais o hoje. Então, quando ela tem uma rotina, ela se sente mais segura. Ela sabe, olha, eu vou fazer isso depois daquilo. Depois de estudar isso, eu vou ter um intervalo, eu vou poder brincar um pouco, eu vou poder jogar. Depois desse intervalo, eu vou voltar a fazer aquela outra lição. E depois eu vou almoçar. Depois vai ter um momento de sair um pouquinho ao ar livre. Então ela tá sabendo um pouquinho da rotina dela. Então isso faz o quê? A criança ficar menos ansiosa. Então quando a criança, ela sabe um pouco do que vai acontecer na vida dela, ali da rotina, ela fica menos ansiosa. Porque as crianças são tão ansiosas hoje em dia, às vezes falta de rotina.
Às vezes falta saber o que vai acontecer. Ela fica ansiosa, né? Fora o celular, né? Que ela trabalha muito nessa parte de ansiedade, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre celular. Pode pesquisar aí no meu canal que vocês vão ver. E o celular faz a criança ficar muito, muito ansiosa. E quando ela tem uma rotina, ela sabe um pouco melhor do que vai acontecer, ela fica muito mais calma, ela fica mais centrada, ela sabe, não, eu tô fazendo isso aqui, mas eu vou acabar de fazer isso e fazer outra coisa, eu não vou ficar o dia inteiro fazendo isso. Então ela começa a ter uma mente mais adequada, uma mente mais tranquila, né? Por saber o que vai acontecer depois. E outra coisa, outro item aí. O que desmotiva a criança a estudar? Quando ela estuda, se esforça e ela mostra, olha mamãe, olha o que eu fiz aqui, olha só o que eu fiz aqui. E a mãe, tá bom. Ela vai querer mostrar de novo? Ela vai querer estudar de novo? Ela precisa de motivação. Ela não pode ser desmotivada quando você não reconhece o que ela faz. Ela precisa ser reconhecida. Não digo toda vez bater palmas, toda vez você vai ficar tipo que nem uma plateia, não. Mas você fala, nossa, olha, você melhorou muito nisso aqui. Olha, sua leitura melhorou bastante. Como você está falando bem. Olha só, você conseguiu responder isso aqui tão difícil. Parabéns, você entendeu o que a gente estava estudando. Então, a criança, quando ela tem esse reconhecimento, ela vai querer continuar. Ela vai querer buscar sempre. Então, nós, como pais e mães, nós precisamos reconhecer quando a criança acerta as coisas. E quando ela erra, a gente também não tem que ficar, né, como se fosse o fim do mundo. A gente também erra, né? A gente tem que se colocar no lugar. Tudo bem, você errou isso aqui? Vamos lá, voltar atrás, vamos voltar na lição. O que que você não conseguiu entender? Então, assim, a criança vai errar, porque errar faz parte de aprender. O erro faz parte. Corrigir o erro é a melhor coisa. Quando a gente erra e ninguém corrige, não vai aprender. Mas se você erra e você vai ter aquela correção, ó, vamos entender direito o que está acontecendo, vamos fazer de novo, vamos refazer. Agora você acertou. Que bom, parabéns, você conseguiu acertar agora. Então a criança precisa desse reconhecimento, né? Eu gosto muito de estudar poesia com as crianças para eles memorizarem a poesia, né? E aí eles vão declamar essa poesia para as pessoas. Então isso é importante para eles gostam muito de declamar a poesia. Então vamos declamar a poesia aqui para a família, vamos mostrar para as pessoas declamar. Então aí quando a família vê eles declamando a poesia é muito bonito, né? Então eles gostam muito desse reconhecimento. Ó, valeu a pena eu ter estudado, eu ter memorizado. Não memorizei à toa. Eu memorizei para mostrar para as pessoas. E eu vou sempre poder mostrar, porque vai ficar na minha memória essa poesia. Então é muito bom quando as crianças têm essa interação e têm esse reconhecimento. E isso vai fazer com que ela continue a seguir a sua rotina. Então, quando a gente se envolve com as coisas, quando a gente busca aquilo, isso gera um desenvolvimento, gera um crescimento, gera realização, porque você se realizou com aquele propósito, você fez um propósito, você viu a realização. É isso que as crianças precisam ver sempre, as crianças precisam saber, ó, estou conseguindo se realizar nisso. Terminou uma matéria aqui, a gente conseguiu ir em frente, que bom, né? Se realizou naquilo, você aprendeu uma coisa nova, olha que bênção, você conseguiu uma coisa nova. Então isso é muito importante para as crianças. Então vamos agora para a nossa última parte, que realmente é uma das coisas mais importantes, que é o tempo. Tempo. Como eu vou organizar meu tempo? O tempo é tão difícil, eu não tenho tempo para as coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer várias coisas. E como é que eu vou ter tempo com essa rotina de cuidar das coisas dos meus filhos, de olhar? Pega um tempinho, né? Nem que for pouco tempo, mas você vai pegar sempre naquele mesmo horário. Eu sempre falo, leitura sempre no mesmo horário, estudo sempre no mesmo horário, para criar o hábito. A palavra-chave é hábito. Quando a gente faz sempre as coisas no mesmo horário, estuda no mesmo horário, lê no mesmo horário, a gente vai criar esse hábito. Então a gente vai acabar se acostumando, o nosso corpo se acostuma com aquilo. Não vai ser tão maçante, tão difícil para a criança. Então crie horários flexíveis, horários que sejam assim um pouco a mais do que necessário. Por exemplo, eu quero estudar meia hora aqui. Vamos colocar 40 minutos? Vamos colocar 10 minutos a mais? Porque acontece algum imprevisto ou outro ali para começar. Ou vamos colocar uma hora. Mas se estudou 40 minutos naquela uma hora, tá ótimo. Consegui um tempo para conseguir se focar naquilo. Então vamos ter horários. Né? Eu digo rotina no total também. A gente pode fazer rotina para cuidar da casa, para eles tomarem banho é importante, para eles dormirem é importante. Vamos colocar horários, colocar metas, né? Naquele horário. Tudo bem, um dia não deu certo, não tem problema, no outro dia vai dar. Não desanimemos porque num dia não deu certo. Outro dia também não deu. Tá, mas vamos tentando. Uma semana, aí, vamos pegar de segunda a sexta. De 5 dias,
2 deram certo essa semana, vamos na outra semana tentar mais, na outra semana vai dar 3 dias certo, ótimo, na outra semana vai dar 4, na outra semana vai dar todos, depois na outra semana, não deu muito, mas vamos tentando, nós não podemos desanimar, uma hora a gente vai conseguir. E com certeza, como eu falei, nós não somos robôs, uma hora ou outra não vai dar. Mas temos aquela meta, ó, não conseguimos hoje, mas vamos conseguir amanhã, se Deus quiser, com a graça de Deus. E sempre quando começar o dia, já começa em oração, pede para Deus força para conseguir seguir aquela rotina, conseguir seguir aquela meta de vida, porque Deus com certeza sempre vai nos ajudar. Então, quando a criança tem aqueles horários, ela sabe o horário de acordar, o horário de se alimentar, o horário de tomar banho, o horário de estudar, o horário de fazer alguma atividade física, alguma atividade fora, o horário de cuidar das coisas da casa, também pode ajudar os pais a cuidar das coisas da casa. Eu faço muito assim, né? Esse tipo de coisa. Vamos fazer alguma tarefinha, alguma coisa que ajude os pais também. Vamos ajudar a mamãe, né? Vamos secar uma louça, vamos fazer alguma tarefa, vamos varrer uma casa, vamos passar um pano, por que não? Ajudar a estender uma roupa no varal, vamos ajudar. Um horário para isso, um horário para tomar banho, vamos tomar banho nesse horário. Ah, tá frio agora, tá muito frio. Não dá para tomar banho nesse horário. Vamos então pegar um horário que tá mais quente, mais sol, não tem problema, um dia ou outro mudar, né? O dia de verão, ótimo, vai poder tomar banho antes de dormir, não tá frio. Vamos pegar o horário que puder para eles. Acordar cedo também, se não é necessário acordar às 6 horas da manhã, tá muito frio. Dá para acordar umas 8 horas, tudo bem. Mas aquele momento de estudo não pode ser atrapalhado. Ah, hoje a criança não tá bem, não estudou. Tá, mas amanhã ela tá melhor, tá sendo medicada, foi ao médico. Vamos voltar a esse horário. Então nós temos sempre que voltar. A rotina é assim, como eu falei, não pode ser quadrada, né? Não pode mudar de jeito nenhum. Pode, a rotina pode ser maleável. Mas quando o máximo que a gente puder, a gente vai deixar o horário fixo. Sempre tentar buscar aquele horário. Não deu? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ah, esse horário não tá dando. Vamos mudar. Vamos trocar. Vamos fazer assim? Ah, agora tá dando. Então vamos manter esse horário que tá dando certo. Então é isso. Não tem solução mágica. Tem interesse, tem vontade, tem propósito, tem motivação. É isso que nós precisamos também, como pais e mães, e eles precisam também ter propósito, ter motivação para seguir essas rotinas. E dá um tempinho, né? Final de semana, agora você fica um pouco mais tranquilo, pode continuar uma leitura aí, que leitura nunca é demais, mas vamos ter um pouco mais de tranquilidade final de semana, vamos dedicar o domingo para oração, aí a missa, rezar, falar um pouquinho de Deus. Segunda-feira voltamos de novo, a segunda-feira sempre é mais difícil, né? Mas é a hora da motivação. Pensa na motivação, por que eu preciso acordar cedo? Porque eu preciso fazer essa rotina. É a motivação. E a gente tem que sempre lembrar as crianças, porque as crianças, elas precisam sempre ser lembradas das coisas. Elas precisam sempre ser motivadas. Ah, mas eu já falei para esse menino que não é para fazer isso. Tá, fale de novo. Ele vai entendendo, fale de novo. Não fica falando toda hora também não, né? Aquela matraca no ouvido que a criança fica com um ranço, né? Mas vamos sempre lembrar. Quando você vê que a criança está começando a desmotivar, começando a ficar mais difícil para ela, vamos motivar. Vamos motivar, sempre falando, ó, precisamos para isso, precisamos fazer isso, né? Sabe quando a pessoa tem uma motivação assim momentânea, porque aconteceu alguma coisa, a pessoa na hora ela levanta, ela vai correr, ela vai fazer alguma coisa, né? A gente tem essa dentro de nós, né? Aconteceu alguma coisa muito perigosa, a gente sai correndo. É isso que a gente faz. O ser humano precisa dessa motivação. Ele é feito com essa motivação. Se nós não tivéssemos, já pensou? Tá acontecendo alguma coisa, a gente vai ficar ali. Ah, eu acho que eu vou correr. Não, nós corremos, simplesmente. Então nós precisamos de motivação. Não precisamos correr a respeito disso, mas é um jeito de falar que nós, seres humanos, precisamos de motivação para fazer as coisas. Não adianta obrigar a fazer sem vontade o tempo inteiro. Tem hora que a criança vai ter que fazer sim, porque não quer fazer, e você vai ter que falar sim, vai fazer. Mas você não vai falar sim, vai fazer porque sim. Não, você fala assim, você vai fazer, porque eu tô falando pra você fazer, e você tem que me obedecer. Mas você vai fazer isso, por isso, por isso, por isso e por aquilo. Mesmo que ela não aceite no momento, ela vai refletir, e quando ela vê o reconhecimento, como eu falei, quando ela vê o resultado, ela vai falar, agora eu entendi que minha mãe falou lá atrás que eu precisava fazer. Então, a gente precisa ser também firmes, tá? Essa aí é a outra proposta minha. Ser firmes, não ser autoritários, não serem carrascos, mas terem autoridade. Nós, como
Mães, nós temos que ter autoridade sobre os nossos filhos. Não é falar assim, ele não quer. Ai, mas como eu faço pra ele? Ele não quer. Ai, mas ele não quer, não vou fazer então. Ai, como eu vou falar isso pra ele, hein, que ele precisa estudar? Gente, vocês são os responsáveis pelos seus filhos. Não é como eu vou falar, você vai falar. Você manda nele. A família é uma hierarquia, não é uma democracia, tá? Coloca isso na sua cabeça. A família é uma hierarquia. Os pais que mandam, os pais que estão fornecendo toda a educação para o filho, os pais estão fornecendo toda a vivência deles. Eles dependem dos pais. Os pais têm que ter essa decisão. Eu mando no meu filho. Ele ainda não tem 21 anos? Tá. Então eu estou aqui e eu que sou autoridade. A casa é minha e vocês vão fazer as coisas conforme eu estou falando. Infelizmente, muitos pais hoje em dia não têm isso, né? Eu acho incrível uma criança de 6 anos, a mãe fala, ele não quer fazer isso, tadinho, não posso obrigar. Pode. Você pode obrigar o seu filho a fazer as coisas, mas, como eu falei, com autoridade, não com autoritarismo, mostrando que eles precisam fazer o porquê que eles precisam fazer e motivando, dando motivação. Mas você não pode fazer o que eles querem. Então fica ao contrário, né? Eles mandam em você, você obedece, eles fazem o que eles querem. Que bênção! Imagine como vai crescer esse adolescentezinho, fazendo tudo o que eles querem, e os pais só obedecendo, fazendo suas vontades. Imagine o monstrinho que vai ser criado. Cuidado, gente. Não podemos fazer isso. A nossa sociedade está fazendo isso. E olha o que a gente está vendo aí, como estão sendo as coisas aí fora. Vamos ter muito cuidado com isso, tá, gente? Isso é muito sério. Nós que precisamos tomar as rédeas da educação dos nossos filhos. Não deixar para a rua, não deixar para o vizinho, não deixar para a avó, não deixar para o tio, não deixar para qualquer outra pessoa, não deixar para a escola. É nós que temos que cuidar da educação dos nossos filhos. Coloquemos isso nas nossas mentes. Nós somos responsáveis e nós vamos ser cobrados por isso lá depois. Tá? Nós vamos ser cobrados, tanto na sociedade, vai falar, esse filho é de quem que criou ele assim? Como principalmente por Deus. Deus vai nos cobrar. Um dia que nós nos formos lá, nós vamos ser julgados. E Deus vai falar, o que você fez na educação dos seus filhos? Você levou eles para o céu? Você está levando eles para fazer o bem? Você está levando eles para fazer coisas boas para irem para o céu? Você educou eles para terem caráter? Educou eles para terem uma educação adequada? Você criou eles para cumprir as metas, as rotinas do dia a dia, enfrentar os desafios do dia a dia? Porque se a gente não tem rotina nem em casa, se a gente não consegue obedecer uma rotina de casa, imagine lá fora quando for trabalhar, imagine lá fora quando tiver que fazer alguma coisa séria. Vai prevalecer a vontade dele? E se não prevalecer a vontade dele, o que ele vai fazer? Né? Vamos pensar. Porque tem adolescentes aí, adultos, que ficam com depressão, até se matam porque não foi feita a vontade deles. Né? Vamos pensar nisso. Não podemos passar a mão na cabeça o tempo inteiro, não. Né? Vamos ter aí um pouco de cautela, vamos ter um pouco de tato, vamos ter empatia e vamos ver o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Se eles não podem fazer nada por obrigação também, por saber que aquilo é importante, como é que eles vão fazer depois lá fora alguma coisa que tem que fazer, que tem que ser feita, que tem que ter responsabilidade? Como um pai de família vai ter uma responsabilidade de cuidar dos filhos, da mulher, sem trair, sem fazer coisas erradas aí fora, querendo trabalhar para dar o melhor para sua família, enfrentando desafios? Como um pai de família vai crescer se lá, quando ele era criança, ele fazia só a vontade dele? Né? Como é que uma mãe de família, como é que uma dona de casa vai ser que não quer fazer nada, porque em casa ela não fazia nada? Como é que ela vai crescer? Vai ser feminista, direito das mulheres? Quem vai limpar sua casa, feminista? Quem? Eu não quero ninguém me mandando, eu não quero ter uma família porque eu não quero um homem me mandando. Quem vai te mandar? O patrão? Que crescimento maravilhoso, né? Vamos pensar, vamos tomar cuidado, gente. Vamos pensar direitinho o que Deus quer realmente da nossa vida e da vida dos nossos filhos, não deixando entrar essas coisas, esses pensamentos errados na mente deles. E nós temos que tomar as rédeas disso desde pequeno. Depois não adianta chorar o leite derramado lá na frente. É de agora que a gente precisa educar. E só dizendo que eu sei que não é fácil, tá? Comigo também às vezes não dá certo.
Às vezes dá errado, às vezes dá ruim, mas a gente vai persistindo. Eu sei que não é fácil, mas a gente vai conseguir. Nós conseguimos. Vamos nos ajudando. Estou aqui à disposição de vocês, se quiserem conversar. Vamos conversar com mães que também precisam fazer isso. Vamos nos ajudar, tá? Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue. Então é isso. Desculpem a puxada de orelha, mas eu precisava falar com vocês sobre isso, porque a gente precisa sim tomar as rédeas da nossa rotina, da nossa vida, da educação dos nossos filhos. Precisamos estar junto com eles, precisamos aprender junto com eles, precisamos reaprender junto com eles. E é isso aí. Isso é família, isso é mãe, isso é pai que está comprometido com o crescimento da sua família e da sociedade. É o que a gente quer, que a gente tenha uma sociedade melhor, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí para quem você acha que precisa assistir. Fique com Deus e boas leituras. E até a próxima. Tchau, tchau.